Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilato perguntou: Não estás ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com este justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? E eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos. Puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram os dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passaram por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora dessa cruz, e acreditaremos nele. Confio em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. Nesse momento todos se ajoelham. E eis que a cortina do santuário rasgou-se do alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos. Depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse momento, através do Facebook, através do YouTube, do Instagram, o Senhor nos aproxima nessa manhã para juntos celebrarmos esta memória da entrada de Jesus em Jerusalém. E à medida em que nós acolhemos a palavra de Deus, ela vai nos convidando a abrir o coração e reconhecer o Senhor como nosso Salvador, como nosso Redentor. As leituras que foram proclamadas nesta liturgia são proclamadas 2 evangelhos,
Logo no início da Santa Missa, na bênção dos ramos, nós escutamos o evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, mostrando de que maneira Jesus foi acolhido, de que maneira Jesus foi reconhecido por muitos que ali estavam na entrada da cidade santa. E esse evangelho nos convida também a ter uma postura de reconhecimento, de aceitá-lo como Senhor, mas aceitá-lo de verdade, reconhecendo Jesus como Salvador, não apenas de forma verbal, mas com toda a abertura do nosso coração, colocando toda a nossa vida nas mãos do Senhor, entregando a Ele a condução da nossa história, nos unindo a Ele. Jesus nos ensina hoje com sua postura, Ele nos ensina também a suportar os desafios que nós vamos enfrentando no dia a dia da nossa vida. Jesus não foge, não se esconde. Jesus não tem medo das autoridades, nem políticas e religiosas que o ameaçavam, porque a postura e a presença de Jesus em Jerusalém, em toda aquela região, incomodavam as autoridades. A ação evangelizadora de Jesus alcançava muitos corações e com isso desestabilizava uma forma equivocada de anunciar a lei de Deus. E muitos começaram a perseguir Jesus, mas Jesus não tem medo da perseguição, ele tem clareza daquilo que ele veio, e a sua evangelização, a sua ação missionária tem como consequência exatamente essa, né, de mexer com toda a estrutura deficiente, toda a estrutura religiosa deficiente, equivocada de Israel. Mas hoje, quando nós escutamos o primeiro evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, é o convite que o Senhor faz a cada um de nós. De que forma nós temos reconhecido Jesus, ou de que maneira nós temos permitido Ele entrar em nossa vida. Assim como Jesus foi permitido entrar na cidade santa, nós também precisamos permitir que Ele entre em nossa vida. Nós precisamos preparar o nosso coração e deixá-lo entrar, porque uma vez que o Senhor entra, Ele constrói e reconstrói toda a nossa história de vida. Depois, à medida em que a celebração da liturgia, ela vai evoluindo, nós vamos escutando outras leituras na liturgia da palavra. Primeiro, o profeta Isaías hoje nos convida a sermos de fato autênticos discípulos, reconhecedores dessa graça que se manifesta em nós. Como bons discípulos, os nossos ouvidos estão atentos, a nossa língua está afiada para proclamar o nome de Jesus sem medo, para não termos vergonha de assumi-lo em nossa história. Termos a coragem de nos identificar com Jesus. O profeta Isaías hoje na leitura nos faz esse grande convite. O Senhor nos capacita, Ele nos dá língua adestrada, Ele nos faz ir ao encontro daquele que está abatido. Por isso nós precisamos acolhê-lo verdadeiramente. O cristão, ele assume de fato a sua vida em Cristo. Não pode haver discípulo se não há uma identificação com a vida de Cristo. Nós somos chamados a nos identificar em tudo a Cristo, e de maneira muito particular, sermos abertos a irmos ao encontro do outro. A vida de Jesus foi uma vida de entrega. A vida do discípulo precisa também ser uma vida de entrega. A vida do cristão precisa também ser uma vida de oferta, uma entrega constante da nossa vida para irmos ao encontro daquele que está abatido, como diz o profeta. Nós vamos acompanhando na Sagrada Escritura a ação evangelizadora de Jesus, e é isso que nós vamos perceber em Jesus. Um coração sempre aberto. Jesus consolou muitos corações. Jesus levou esperança a muitos que haviam perdido. Jesus levantou pessoas. Jesus restaurou vidas. Jesus deu possibilidade. E aquilo que o profeta Isaías nos diz hoje é uma prefiguração daquilo que Cristo vai viver na sua ação evangelizadora, no anúncio do reino de Deus.
Mas ao mesmo tempo, o profeta Isaías nos lembra que todo cristão por excelência precisa também viver essa mesma realidade. O grande chamado do Senhor hoje para nós é de fato permitir que os sentimentos de Cristo habitem dentro de nós e que nós sejamos dóceis ao encontro daqueles que sofrem. O Senhor, Ele nos deu língua adestrada para que nós saibamos dizer palavras de confortos às pessoas que estão abatidas. Essa é a nossa missão, filhos e filhas. Nós precisamos ter um coração sensível a isso. O Senhor pede de nós uma postura em relação a isso. Ele nos dá a língua adestrada, Ele nos dá sabedoria para que nós saibamos dizer palavras de consolo a tantas pessoas desconsoladas. Ele desperta os nossos ouvidos para prestar atenção como um bom discípulo. O Senhor abre os nossos ouvidos para que nós compreendamos a sua palavra e nós não tenhamos dúvidas daquilo que Ele espera de nós. O Senhor espera de nós uma postura clara, de uma vivência concreta do seu Evangelho. Ele abre os nossos ouvidos para que nós não tenhamos dúvidas daquilo que Ele representa para nós. E como cristãos hoje, nesta Eucaristia, nós estamos abrindo esta semana grande, essa semana de intensa espiritualidade, onde vamos viver e atualizar em nós o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, para afirmar para todos nós cristãos que nós precisamos assumir a nossa cruz. No caminho há muitos desafios, há muitas lutas, mas isso não deve ser motivos para nós desistirmos. Jesus sabia de todo o perigo que estava correndo. Ele podia não ter entrado em Jerusalém para preservar sua vida, mas a vida do Senhor é uma vida entregue ao outro. Jesus preserva a sua vida entregando-a livremente. Ninguém tira a vida do Senhor, é Ele que dá a vida, é Ele que livremente se entrega por nós. E como cristãos, nós também devemos fazer a mesma coisa. Nós não devemos nunca permitir que o medo tire de nós essa ousadia que é própria do cristão, essa coragem e essa fortaleza que é própria do cristão. O cristão não tem medo de assumir as consequências do seu ser cristão. O cristão não tem vergonha de reconhecer que Jesus é o Senhor e moldar a sua vida a partir daquilo que Jesus propõe, daquilo que Jesus escreve para o nosso modelo de vida, para o nosso caminho de vida. Então, filhos e filhas, nesse domingo de Ramos, nós somos convidados a estender o nosso coração para que Jesus possa tocar não apenas os ramos como fizeram os israelitas, mas hoje nós somos convidados a estender diante do Senhor o nosso coração, a desejá-lo que entre em nossa Jerusalém, em nossa vida, que Ele transforme, entrando em nossa vida, em discípulos autênticos. Depois nós escutamos a proclamação do Evangelho de Mateus, a narração da paixão. De repente Jesus que entra em Jerusalém e muitos aclamam como Rei de Israel, louvando, bendizendo o nome do Senhor, estendendo mantos, com ramos nas suas mãos, aclamando o Rei que entra. E de repente nós encontramos uma multidão em torno do pretório de Pilatos, acusando Jesus, preferindo Barrabás do que Jesus. E isso diz muito para nós que somos cristãos. A quem é que nós estamos escolhendo? Nós estamos escolhendo Barrabás ou nós estamos escolhendo Jesus? Quando eu falo escolher Barrabás, eu estou me referindo num sentido espiritual a tudo aquilo que é contrário ao projeto de Jesus. Que quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, nós fomos batizados, nós recebemos o batismo, nós configuramos no batismo a nossa vida de Cristo, mas com o passar do tempo nós vamos nos distanciando e nós vamos preferindo outras coisas senão Jesus. Hoje no Evangelho de Mateus, nós escutamos isso muito forte quando Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E aquela multidão, talvez a mesma que acolheu Jesus na entrada
entrada de Jerusalém com ramos nas mãos, agora preferem não mais o rei, não reconhecem mais Jesus, eles agora reconhecem Barrabás. Eles preferem Barrabás, mas filhos e filhas, quantas vezes isso está acontecendo também conosco? Nós estamos preferindo outras coisas ao invés de Jesus. É a palavra que vem de fora que entra, mas não a palavra que vem do coração de Deus. Nós estamos moldando a nossa vida pelo padrão do mundo e não pelo padrão do Evangelho. Nós estamos configurando a nossa vida aquilo que o mundo determina e não a partir daquilo que Jesus propõe para nós. A celebração de hoje é muito significativa porque ela nos coloca também dentro dessa tensão, dessa dicotomia, que é a realidade que o ser humano vive. Quantas vezes nós estamos também nessa dicotomia, nessa dúvida tremenda: será que vale a pena caminhar com Jesus? Ou será que vale a pena seguir o mundo? Ou será melhor seguir o mundo? Será que vale a pena ofertar a nossa vida, entregar a nossa vida, quando nós poderíamos estar aproveitando com tudo aquilo que o mundo oferece para nós? O ser humano vive essa dicotomia e quase todos os dias nós somos mexidos, nós somos de certa forma alcançados por esse pensamento. Essa ideia perpassa e ela mexe muitas vezes com nossa estrutura emocional. E olha o que o Senhor está hoje, de uma forma tão bonita e tão intensa, dizendo para nós nesta celebração eucarística: nós precisamos fazer uma escolha pelo Senhor e viver com Ele. A vida do Senhor é uma vida de sacrifício, sim, é uma vida de luta, sim. Há muitos desafios, muitos, mas aquele que caminha com o Senhor, ele se torna diferente, não no sentido de que ele é melhor do que os outros, mas quem faz o caminho do Evangelho, quem se associa à cruz, se torna por excelência forte e resistente. Nós encontramos Jesus diante das autoridades. Jesus enfrenta o centro. Jesus entra em Jerusalém, é o centro tanto da espiritualidade, como é também o centro administrativo daqueles que coordenam politicamente a região, e é o centro também, onde estão as autoridades religiosas de Israel. Mas Jesus não tem medo. Jesus vai ao templo e lá ele prega. Jesus fala das coisas do Pai e ele não tem medo. Por isso, quando nós associamos a nossa vida à vida de Cristo, nós somos tomados por essa coragem e nós precisamos revigorar a nossa vida em Cristo, porque o mundo tem desejo de homens e mulheres corajosos, de discípulos e discípulas que não tenham medo de combater aquilo que destrói a vida, aquilo que tira a vida. Ela precisa ser denunciada, ela precisa ser combatida. O discípulo de Jesus é chamado a ser profeta da vida, a defender a vida. Por isso que o profeta Isaías dizia: hoje é uma prefiguração daquilo que está impresso na vida de Cristo. O discípulo é profeta porque ele defende a vida, ele denuncia o que tira a vida, o que mata a vida, porque o profeta é aquele que leva conforto e consolo ao coração, e nós somos chamados a isso. Nós estamos abrindo, queridos e queridas, hoje essa semana, que não é uma semana de férias, não é uma semana de descanso. E esse ano nós estamos vivendo de uma forma atípica. Nós não estamos diretamente participando desta semana nos templos, nas igrejas, mas nós estamos acompanhando de casa por conta da pandemia, Nós somos chamados a viver esse isolamento. E mais do que nunca, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso não implica dizer que nós não precisamos viver essa semana com toda a intensidade. Graças a Deus que pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação, os momentos fortes eles vão serem transmitidos e você vai poder acompanhar de sua casa, vai fazer da sua casa essa igreja doméstica que já é. Você vai transformar também num templo. E convidando e vivendo com toda a sua casa, com toda a sua família, esses momentos de espiritualidade são momentos que nos ensinam muito, que nós aprendemos como cristãos, como deve ser o cristão de fato.
Então, durante toda essa semana, você que está me acompanhando agora, vai poder participar também online conosco, através do nosso Facebook, de todas as celebrações, né, da segunda até o domingo da Páscoa. Todos os dias nós vamos ter uma celebração e você vai poder acompanhar conosco, viver esse momento, porque nós precisamos mesmo nos identificar com Cristo. Nós não podemos escolher outro senão Ele. Ele é o Senhor da nossa vida. E é o que nós pedimos nesse domingo de Ramos. Senhor, que nós tenhamos a coragem de sermos discípulos e não acusadores. Que nós tenhamos a coragem de assumir a Tua vida, mesmo que nós venhamos a sofrer por causa disso. Mesmo que nós tenhamos que ser crucificados por causa disso. Mesmo que nós tenhamos que ser completamente dilacerados por causa do Teu reino, por causa do Teu evangelho, mas ele precisa gritar dentro de nós: nós queremos Jesus e não Barrabás. Nós acolhemos Jesus e não Barrabás. Que a Eucaristia de hoje, ela gere dentro de nós e ela nos faça tomar uma decisão. Se você ainda está na dúvida, se você ainda está na indecisão, se você ainda não teve a coragem de assumir Cristo na sua vida, se você ainda está dividido entre se escolho Cristo ou Barrabás, o Senhor hoje te convida de uma forma tão direta: escolha Jesus, porque dele depende a tua vida. Escolha Jesus, porque dele depende a tua esperança, a tua alegria. Nós não vamos encontrar em Barrabás. Essa vida em plenitude, ela só pode ser encontrada em Jesus. Ela só pode ser experimentada em Jesus. Então diga não a Barrabás. E diga sim a Jesus. Não a Barrabás. E sim a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.